Graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula do ITER. Hoje iniciaremos mais uma disciplina, esta é o Pentateuco. Para que você tenha um melhor aproveitamento dessa aula, é necessário que você tenha a Bíblia Sagrada, um caderno para anotações e a nossa apostila que você encontra no site na área do aluno. Muito bem, vamos começar já com a origem dessa palavra, Pentateuco. Pentateucos, que seria penta, 5 no grego, e teucos seria rolos, ou seja, 5 rolos. Mas preste atenção, originalmente no hebraico esta palavra não existe. Originalmente ela é conhecida como a Torá. Torá, que em hebraico significa orientar, guiar, dar orientação. Então, é conhecida como a lei de Moisés, a lei do Senhor. Toda vez que se refere nas Sagradas Escrituras, a lei do Senhor, a lei de Moisés, está se referindo aos 5 primeiros livros, ou seja, a Torá, no grego chamada de Pentateuco. Isso é muito importante que você entenda, que originalmente ela não se chama Pentateuco, mas sim a Torá. A quem nós atribuímos, ou a quem se atribui a escrita da Torá? Se atribui, segundo a tradição judaica, a Moisés, o qual, ao sair do Egito, guia o povo no deserto, e nesse período de 1460 a.C. a 1420, ele recebe a revelação do Senhor no Monte Sinai e ele recebe diretrizes, preceitos, ordenanças, leis, as quais, logicamente, inseridas nesse conjunto de livros, são transmitidas ao povo para que o povo ande segundo a vontade do Senhor. Vamos lá, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, ou em grego, não é tradução, mas no grego conhecida como Pentateuco. Quero explicar algo rápido. Os nomes originais não são em grego, são em hebraico. Anote aí, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Já estou passando a tradução disso aqui. Na Septuaginta, se você lembra, na aula de história, você vai ver que houve 70 homens que traduziram do hebraico original para o grego, no ano 300 a.C. Então, quando houve essa tradução, a gente vê que algumas coisas se adotaram para o grego, não foram simplesmente traduzidas. Logicamente, a palavra original ela é traduzida. Mas, por exemplo, os nomes Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio não tem nada a ver na sua raiz, como palavra, etimologicamente, na sua significância, o mesmo que está, o que está em hebraico. Exemplo, a palavra Gênesis significa início, Êxodo significa saída, Levítico se refere aos Levíticas, Números, porque houve um censo ali nesse livro, uma contagem ali no povo de Israel, no meio do deserto, e temos aí então a origem da palavra números. E Deuteronômio, que é outra palavra grega que você precisa entender. Deuteronômio. A gente divide, temos aqui Deutero significa segundo, nômio, lei. Porque Moisés faz uma recapitulação da lei, então se é dado o nome de segunda lei. Mas vamos lá, eu falei que originalmente essas palavras não têm nada a ver com o hebraico. Nós falamos que os nomes são Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Vamos traduzir essas palavras. Bereshit significa princípio, Shemot significa os nomes, Vaikra significa chamados, Bamidbar significa no deserto, olha a diferença.
E Devarim significa as palavras. Se você juntar o significado desses 5 livros no hebraico, vou repetir, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidivai, Devarim, você vai ter uma frase linda que significa: no princípio, estes são os nomes que Deus chamou ao deserto para revelar a sua palavra. Diferente, não é? Então, nessa tradução do hebraico original para o grego, houve algumas adaptações, principalmente começando com os nomes que seriam agora Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A palavra Torá, que no grego é conhecida como Pentateuco, 5 rolos, mas originalmente é Torá, literalmente significa orientar, guiar. Então, a lei do Senhor era uma graça e uma virtude que Moisés recebeu como revelação, ao qual foi escrita, e ela servia para orientar. Por quê? Porque havia preceitos, havia leis cerimoniais, virtude moral continha em todo preceito. Então, o povo a chamava de Torá como a orientadora que guiava o povo de Israel. Tudo que Israel fazia era baseado na Torá. Algo muito importante que nós precisamos ver é a questão de como Israel tomava a Torá, esse livro que orientava, que guiava, desde a infância. As crianças, por exemplo, eram direcionadas ao conhecimento da Torá. A partir dos 2 anos de idade, as crianças eram guiadas para aprender a ler e a escrever junto com a Torá. Você já pensou numa realidade dessa? Onde crianças aprendiam a ler no livro do Senhor, na lei do Senhor, na orientação do Senhor. Então isso criava uma formação educacional, moral, religiosa no povo e principalmente a virtude de temer ao Senhor. Quando essa criança crescia, aprendia a ler, chegava aos 12 anos, onde ela iria provar se de fato tinha decorado a Torá. Ou seja, no Bar Mitzvah, quando o jovem fazia 12 anos, ele tinha que ter decorado a Torá, aprendido literalmente e decorado a lei do Senhor. Além da Torá, nós temos, logicamente, o resto do que é o Antigo Testamento, que é conhecido como o Tanakh. Depois eu vou explicar o que significa a palavra Tanakh. Mas a Tanakh é composta por 3 partes. Primeiro, a Torá, que seria o Pentateuco. A Torá foi escrita por Moisés, ou pelo menos falada por Moisés, segundo a revelação. Se acredita que o seu auxiliar Josué escreveu. Por que precisamos destacar isso? Porque no final do livro de Deuteronômio, que seria o livro de Devarim, nós vemos o relato onde Moisés está morrendo. Ele é enterrado. Como que alguém poderia relatar a sua própria morte? Então se acredita que Josué, o seu auxiliar, estava sempre ajudando, anotando e auxiliando o patriarca para poder revelar e escrever a lei do Senhor. Muito bem, agora já temos uma ideia do que é a Torá e o que ela significa, que são os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Porém, há mais livros que são reconhecidos pelo cânon judaico, que serão livros proféticos, livros poéticos. Para nós, o Antigo Testamento seria para os judeus a Tanakh, ou seja, a Bíblia judaica é o Tanakh. Aí muita gente me pergunta, professor, o que significa Tanakh, Torá, os escritos, enfim. Então, vamos ver rapidinho o que significa, como já falei, a palavra Tanakh. A Tanakh, que seria o nosso Antigo Testamento, escrita pelas letras Tav, Nun e Kaf, que é uma abreviação, ou seja, isso aqui
se refere a 3 partes que se compunha a Bíblia Sagrada dos judeus. Primeiro, Torá, Neviim e Ketuvim. Como já vimos, Torá é orientar. Neviim seria profetas e Ketuvim escritos. Quando nós falamos de profetas, estamos inserindo todos os escritos proféticos. Você vê os profetas maiores, menores, essa subdivisão na nossa Bíblia. E os escritos seriam livros poéticos, escritos biográficos, enfim, tudo isso compõe o Antigo Testamento. Então, Tanakh é essa abreviação de Torá, Neviim e Ketuvim. Para os judeus messiânicos, já é aceito o Novo Testamento. Originalmente também não existe essa questão de Antigo e Novo Testamento. Existe a Torá, o Tanakh, compondo os escritos proféticos e os escritos como Salmos, Provérbios e etc. E temos agora o Novo Testamento, que é conhecida como Brit Hadashah. A Brit Hadashah, que significa aliança renovada, aliança restaurada. Então, a Brit Hadashah traz os escritos do Novo Testamento que para judeus messiânicos são reconhecidos como revelação de Deus e assim também como canônicos. Muito bem, já temos a ideia então de o que é a Torá, o seu significado, os nomes originais em hebraico, e a tradução, não seria a tradução, mas a adaptação para o grego, pelos 72 eruditos que traduziram do hebraico para o koiné, a língua grega popular, 300 anos antes de Cristo, e o que é o Antigo Testamento, a Tanakh, que seria a Torá, Neviim e Ketuvim, os profetas e os escritos. Vamos começar agora com o primeiro livro, Bereshit. Bereshit, princípio, o início de tudo. Vamos apagar aqui e vamos escrever essa palavra originalmente em hebraico. É importante você ver sempre as raízes originais das palavras. Lamentavelmente, a transliteração não ajuda muito e a tradução deixou muito a desejar. Se perde o conteúdo do hebraico original em muita coisa. Por isso, vou escrever originalmente a palavra Bereshit no hebraico. Bereshit. Bereshit, princípio, início de tudo. Na tradução do hebraico para o grego se perde a essência e o que tem em conteúdo, essa virtude, a palavra hebraica, o sentido da palavra hebraica, na tradução se perde isso é muito lamentável, mas se perde. Então, a gente precisa voltar um pouco à raiz. Por exemplo, traduzindo literalmente, Bereshit é início, mas Beit é segundo, porque a letra Beit é a segunda letra do hebraico. E Reshit significa princípio. Então, se a gente for traduzir ao pé da letra, significa 2 princípios. Isso se refere a 2 caminhos, a 2 opções que Deus sempre dá para o homem escolher, entre o bem e o mal, entre o céu e a terra, aquilo que é de bênção ou de maldição. Então, o conteúdo em si dessa palavra, Beit Reshit, se refere a 2 caminhos, a dualidade, a bifurcação que o homem tem desde o começo. Isso nós conhecemos como livre-arbítrio, onde Deus dá a escolher a Adão. Escolha ficar aqui ou pecar, ficar na bênção ou estar na maldição. Vou escrever aqui rapidinho no hebraico original quais são as letras. Eu não sou muito bom em hebraico, mas Beit, Resh, Aleph, Shin, Yud e Tav. Beit, que é essa letrinha aqui. Resh, Aleph, Shin, Yud e Tav, para iniciar.
Então temos a escrita em hebraico Bereshit, princípio. Mas preste atenção. Origem dessa palavra, como já falei, significa dois princípios, dois caminhos a seguir. Essa é a proposta de Deus no Gênesis. É deixar ao homem a incumbência de decidir o que ele quer. O judeu normalmente fala que o homem dentro de si tem Yetzer Hará e Yetzer Hatov. O que significaria Yetzer Hará e Yetzer Hatov? Significa a tendência para o mal e a tendência para o bem. Yetzer Hará é inclinação, Yetzer, inclinação, Hará para o mal. Yetzer Hatov, inclinação para o bem. Então, a essência da humanidade foi impregnada com o poder de decisão, ou bem ou mal. Desde o início, você sabe o que você vai escolher, Adão, a bênção ou a maldição. A proposta sempre foi para Deus, escolhe a bênção para que viva. Então, logo no início, esse primeiro livro de Moisés na Torá, traz essa proposta que o homem sabe o que ele vai escolher. Vamos ver algo rapidinho aqui em relação às letras. Olha só, na gematria se estuda um pouquinho sobre a numerologia, ou seja, o valor numérico de cada letra. Outra coisa importante também é o que cada letra significa. E nessa conjunção gloriosa, nas revelações, nós vamos encontrar muitos mistérios e revelações que estão contidas nos livros da Torá e na própria palavra do Senhor. Nós não entendemos isso porque nós temos a tradução, a transliteração de nomes, de até palavras fundamentais, e se perde esse conteúdo. Mas no hebraico as coisas são mais profundas, são muito mais desenvolvidas nesse conteúdo espiritual. Olha só, aqui tem um mistério. Tem duas letras aqui que se destacam, que seria a letra Aleph e a letra Tav. Você sabia que, originalmente, esta é a primeira letra do alfabeto hebraico. E essa é a última letra, Aleph e Tav. Ou seja, na tradução do grego passa a ser Alfa e Ômega. Aqui na primeira palavra da Torá, que seria Bereshit, nós já temos uma revelação. Alfa e Ômega. Quem é Alfa e Ômega, segundo a Bíblia Sagrada? Temos em Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e Ômega. Ou seja, esse aqui é Jesus. Yeshua já está presente na primeira palavra da Torá, em hebraico, logicamente. Olha só que originalmente a palavra Aleph significa boi. Vou aproveitar aqui, ó. Aleph significa boi. Isso significa servo. Sempre o boi vai representar serviço. Sempre o boi vai representar submissão, aceitar o jugo. Esse é o boi. E Tav significa cruz, literalmente cruz. Então, além de apresentar a Cristo como Alfa e Ômega, em hebraico, Aleph e Tav, a primeira e a última letra, Aleph significa servo, boi, e Tav significa cruz, ou seja, o servo que vai para a cruz. Temos aqui, então, a revelação, na primeira palavra também, que Cristo, o servo, iria para a cruz. Bom, aqui encerramos pelo menos a primeira parte, uma pincelada do que é a primeira parte do livro de Pentateuco, a Torá, originalmente no grego. Nas próximas aulas nós iremos ver a continuação do que é Bereshit, seria o primeiro livro, Gênesis, e a sequência até chegarmos ao livro de Deuteronômio. Continue estudando, leia a apostila, comprove isso na palavra do Senhor e será enriquecido em todas as aulas e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.